Há momentos em que a vida nos coloca diante de situações que desafiam não apenas nossa capacidade financeira, mas também nossa compreensão sobre fim e propósito. Foi assim comigo. Antes de me tornar quem sou hoje, trabalhava com números, lidando diariamente com planilhas, demonstrativos e cálculos. Dominava a arte de organizar as finanças alheias, mas minha própria realidade era marcada pela incerteza. Sabia somar valores, mas não sabia como multiplicar esperança. Até que uma verdade transformadora mudou minha perspectiva sobre dinheiro, espiritualidade e a maneira como nos conectamos com o divino. Minha trajetória não foi diferente da de muitos. Já passei noites em claro, olhando para o teto, sem saber como honraria compromissos básicos. Já enfrentei dias em que os números simplesmente não fechavam, nem nas contas nem no coracal. A experiência me ensinou que a teoria, por mais bem elaborada que seja, não se compara ao aprendizado que vem da vivência real. E foi justamente nesse contexto de dificuldade que descobri algo que alterou para sempre minha relação com a fé e a prosperidade. Hoje, tenho um objetivo claro: alcançar 10.000 pessoas antes do fim deste ano. Cada indivíduo que se aproxima, cada mensagem compartilhada, representa uma família que pode dar um passo além da escassez. Cada gesto de apoio e como uma semente plantada, capaz de gerar frutos de abundância. Se você está lendo estas palavras, não e por acaso, há um propósito maior em jogo, uma oportunidade de entender que não fomos feitos apenas para sobreviver, mas para viver com significado e plenitude. Permita-me fazer uma pergunta. Você já precisou de um milagre imediato? Não algo para daqui a semanas ou meses, mas algo urgente, como uma dívida que vence amanhã ou um salário que não cobre as despesas do mês. Talvez você faça tudo certo, trabalhe horas a fio, se esforce ao máximo, mas ainda assim sinta que o dinheiro escorre entre os dedos, como água que não se consegue segurar. Eu já estive nesse lugar. Lembro-me de um dia em que precisava de $5.000 até às 6 da tarde. Sem esse valor, perderia um contrato importante e, com ele, minha credibilidade. Ore, como sempre fazia, com apreensão, pedindo ajuda. Mas nada aconteceu. A angústia tomou conta de mim. Foi então que me lembrei de uma passagem que havia lido inúmeras vezes nas escrituras, mas que só naquele momento fez sentido de verdade. Era a história do servo de Abraão, enviado para encontrar uma esposa para Isaque. Ele não orou dizendo: Deus, ajude-me quando for possível. Não, ele foi direto: faze com que eu tenha sucesso hoje em minha missão. Aquela palavra, hoje, me despertou. Afinal, se preocupa com o amanhã, ela age no presente. Voltei a orar, mas dessa vez de forma diferente. Disse: preciso de $5.000 antes das 6 da tarde. Não sei como farás isso, mas confio em ti. Então fiz algo que nunca havia feito antes. Em vez de continuar pedindo, comecei a agradecer. Obrigado, porque sei que já estás agindo. Às 4:30 da tarde, recebi uma ligação de um cliente que não via há meses. Ele disse que havia encontrado um pagamento pendente por um serviço prestado e queria enviar o valor naquele mesmo dia. Perguntei quanto era. $5.000. Quase deixei o telefone cair. Foi nesse instante que compreendi uma verdade fundamental. A oração não muda Deus, ela muda quem ora. A partir daquele dia, minha vida tomou um novo rumo. Entendi que o divino não responde à desesperança, mas à fé genuína. A oração, ou como chamamos em hebraico, a tefila, não se resume a repetir palavras. Ela e um alinhamento do coração com o propósito superior. As escrituras ensinam que a palavra tem poder criador. Quando o Criador disse haja luz, a luz surgiu. O mesmo princípio se aplica a nós. Quando falamos com fé, criamos realidades. Quando oramos com medo, bloqueamos oportunidades. Nossas palavras podem ser a fonte de um milagre ou motivo de um obstáculo. A tefila não e uma fórmula mágica, mas uma tecnologia espiritual. Quando oramos da maneira correta, não estamos apenas recitando frases, estamos ativando leis que regem o mundo invisível. A primeira vez que compreendi isso, foi impossível conter as lágrimas. Percebi que havia passado anos orando a partir do medo, da escassez, da crença de que não era capaz. Mas quando comecei a orar com confiança, o que em hebraico chamamos de emuna, a fé verdadeira, tudo mudou. A emuna não e apenas acreditar que Deus pode fazer algo, e acreditar que Ele já está fazendo, e agir como se a resposta estivesse a caminho, mesmo que ainda não seja visível. Quando oramos com emuna, nosso tom de voz se transforma. Não soa como suplica, mas como autoridade. Não falamos como servos, mas como filhos. E um filho não pede com medo, pede com segurança. Outro princípio que aprendi foi que a fé sem a cal e apenas religião vazia. A oracal não substitui o movimento, ela e o que o impulsiona. Quando Moisés estava diante do mar, o povo clamava, e Deus lhe disse: por que clamas a mim? Ordena ao povo que marche. Muitas oracões carecem justamente disso. As pessoas pedem, mas não se movem. Desejam portas abertas, mas não batem. Querem colher, mas não semeiam. A fé autêntica ora e, em seguida, age. Terceiro princípio e a gratidão.
Em hebraico, dizemos toda, que significa agradecer antes mesmo de ver o resultado. A gratidão não espera pela resposta para se manifestar, ela é a chave para que a resposta chegue. Quando agradecemos, o universo reconhece alguém que compreende a linguagem da abundância. Naquele dia em que orei, não vi o dinheiro imediatamente, mas senti paz. E a paz é o primeiro sinal de que algo maior já está em movimento. Essa tranquilidade me fez entender que, ao orar com gratidão, nosso coração muda de frequência, saindo do modo escassez e entrando no modo plenitude. Anos depois, comecei a compartilhar esses ensinamentos com outras pessoas. Lembro-me de uma mulher que me procurou de Nova Jersey. Ela estava prestes a perder sua casa e tinha apenas 48 horas para conseguir $12.000. Ensinei essa forma de orar. Naquela noite, ela orou com fé. Disse: preciso de $12.000 até às 5 da tarde de amanhã. Não sei como farás isso, mas confio. No dia seguinte, seu irmão ligou. Ele havia tido um sonho em que sentia que precisava ajuda e enviou exatamente $12.000. Ela me escreveu: surpresa, não entendo como isso aconteceu. Respondi: não e mágica e obediência. Deus não precisa do seu medo, ele precisa da sua fé. Não reage à sua desesperança, reage à sua confiança. Por isso, quero que você aprenda a estrutura de uma oracal eficaz. Não se trata de um ritual tradicional, mas de uma prática viva. Primeiro, defina sua necessidade com clareza. Não diga apenas abençoe-me, seja específico. Diga exatamente o que precisa, para que serve e quando precisa. Segundo, declare sua confiança. Afirme: não sei como farás isso, mas confio em ti. Ao fazer isso, você solta o controle e permite que o divino haja à sua maneira. Terceiro, agradeça antes de ver o resultado. A gratidão abre portas. Quarto, solte. Não fique obcecado com o desfecho. Quando paramos de controlar, o universo começa a agir. Já vi pessoas chorarem ao fazer essa oracal e, em menos de uma hora, receberem uma ligacal, uma notícia, uma solucal. Mas também vi outras que não receberam nada de imediato. Não porque Deus não quisesse atendê-las, mas porque continuavam orando a partir da crença na falta. Quando oramos dizendo, não tenho, estamos declarando escassez. Quando dizemos obrigado, porque sei que já me ouviste, estamos declarando abundância. Sua oracal revela no que você realmente acredita. E se hoje você aprender a orar com emuna, com gratidão e propósito, verá como o divino responde visto. Vidas transformadas não por acaso, mas por alinhamento. Se hoje você enfrenta escassez de vidas ou repetidos fracassos, saiba que o Eterno não busca perfeição, mas sinceridade. Já estive no fundo e fui erguido. Se aconteceu comigo, pode acontecer com você. Ao terminar esta reflexão, reserve uma hora. Apenas uma hora. Silêncio, honestidade, conexão. Desligue o telefone, feche a porta, fale com Deus como falaria com seu melhor amigo. Experimente comigo: Deus, preciso da tua ajuda agora. Especificamente, preciso disto e preciso antes desta hora. Não sei como farás, mas confio que já sabes. Agradeço desde já por abrir o caminho. Recebo esta bencal com fé e gratidão. Repita com calma, sentindo cada palavra. Não há pressa, o seu não opera com ansiedade. Quando terminar, descanse. Não se desespere. Afinal, empurra, a fé repousa. E ao ver o resultado, não diga tive sorte. Reconheça, foi o Eterno agindo. Quando aprendemos a enxergar o Criador em tudo, ate no pequeno. Começamos a ver milagres onde outros só veem coincidências. Afinal, elimina os desafios, ela os redefine. Quem vive com imunanal diz não tenho sorte, mas o Eterno está agindo. Mesmo que não veja. Conheci pessoas que oraram por meses sem resultados aparentes, porque não haviam compreendido que a oracal mal e insistirá a te cansar Deus, mas abrir o coracal ate que a mente se alinhe à sua vontade. A tefila não e uma tentativa de convencer o seu, e a arte de sincronizar-se com o plano divino. Quando oramos a partir do medo, nossa prece pesa. Quando oramos a partir da fé, ela se eleva e atravessa qualquer obstáculo. Chefa, o fluxo de abundância não chega porque o perseguimos, mas porque nos conectamos a ele. Há alguns anos, conheci um homem que trabalhava dia e noite. Rabino, eu me esforço mais que todos, disse. E está agradecido pelo seu trabalho? Perguntei. Sim, mas nada acontece, respondeu. Então questionei. Como você ora? Ele explicou. Peço ajuda a Deus, mas enquanto falo, duvido que me escute. Aí estava o problema. A tefila sem imuna e apenas fluido. A tefila com fé e energia que se manifesta. Pedi que orasse novamente, mas dessa vez acreditando. Na mesma semana, ele me ligou. Ofereceram-lhe um cargo que não havia solicitado, melhor remunerado e com menos estresse. Rabino, nunca imaginei que isso pudesse acontecer, disse. Respondi, você não imaginou, mas acreditou. E isso foi suficiente. A imuna não precisa entender, só precisa confiar. Por isso, lembre-se, confia no Eterno de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. O entendimento humano tem limites, a fé, não. O problema é que queremos controlar o como, o quando e o quanto, enquanto tentamos dominar tudo. Seu não se move.
Mas quando soltamos e dizemos não sei como, mas confio em ti, o universo se reordena. Vi isso em minha própria vida. Houve um período em que minha empresa enfrentou dificuldades. Eu era contador, mas minhas contas não fechavam. Seguira todos os manuais, mas nada funcionava. Uma noite, exausto, abri o Coracal. Deus, já não sei o que fazer. Essa foi a oracal mais honesta que fiz. Não recitei palavras, apenas falei. E o Senhor ouviu. Porque o Eterno não se impressiona com frases, comove-se com sinceridade. Dias depois, recebi uma ligacal inesperada. Uma oportunidade que mudou meu rumo financeiro. Não foi sorte, foi resposta. Desde então, compreendi que Deus não se move por pena, mas por propósito. Não responde ao ruído, responde ao coracal. Por isso, quando fizer até fila de 1 hora, não enche o silêncio de palavras, enche as suas palavras de intencal. Isso e o que os sabios chamam de kavana, foco espiritual. A kavana transforma uma oracal vazia em um decreto celestial. Já vi pessoas chorarem ao descobrir esse segredo. Uma mulher me disse, Rabino, senti que algo dentro de mim se rompia enquanto orava. Era como se aquele pranto abrisse uma porta. Respondi, era sua alma se libertando do medo. O medo aprisiona, a fé liberta. Quando oramos com kavana, o seu não escuta apenas nossas palavras, escuta nossa frequência, nossos pensamentos, emoções, energia interior. Tudo se alinha. Então acontece algo extraordinário. O seu responde não com magia, mas com oportunidades. Talvez uma ligacal inesperada, uma pessoa que aparece no momento certo, uma ideia que surge no silêncio. O seu age com precisão. Há algo que precisa saber. A beracha, a bencal, não chega a quem se lamenta, chega a quem se prepara. Quando nos queixamos, fechamos portas. Quando agradecemos, abrimos caminhos. Por isso, todas as manhãs, antes mesmo de verificar minhas contas, digo, toda raba, Adonai. Obrigado por um novo dia, por um novo começo. Não importa o que venha, essa frase muda minha energia. Porque a gratidão nos conecta ao fluxo correto. O chefe não flui para corações fechados. Flui para quem está disposto a crer, agradecer e agir. Se deseja ver mudanças em sua vida financeira, espiritual ou emocional, precisa aprender a orar com essa combinacal. Imunafi, toda gratidão e kavana intencal. A fé sem gratidão se torna exigência. A gratidão sem fé se torna resignacal. Juntas, criam manifestar cal. Quando a alma se alinha a essa energia, nada pode deter o que o seu já decretou em seu favor. Já vi homens quebrados se reerguerem com dignidade. Mulheres sozinhas prosperarem com propósito. Filhos retornarem ao lar porque uma mãe orou com lágrimas e fé. Ele não está distante. Está esperando que o busquemos com o coracal. Não com desespero. Por isso, até fila de 1 hora não e uma fórmula, e um encontro. E o momento em que deixamos de falar de Deus para nosso problema e começamos a falar de nossa fé à montanha. Ao terminar, vós não ser o mesmo. Talvez suas circunstâncias ainda não tenham mudado, mas vós sim. E quando você muda, tudo ao seu redor também começa a mudar. Na Tora, há uma palavra poderosa, Shalom. Muitos pensam que significa apenas paz, mas sua raiz também implica plenitude. Ter Shalom e ter equilíbrio, e sentir que tudo está em seu lugar. Essa plenitude chega quando confiamos no processo, quando acreditamos mesmo sem ver. Por isso, digo, se orar com fé e gratidão, mesmo que o milagre demore, já terá ganhado algo maior. Terá ganhado paz. E a paz não se compra, se recebe. Eu a chamo de o primeiro milagre, porque quando o coracal encontra Shalom, o dinheiro, a saúde e as oportunidades fluem naturalmente. Faca até fila com emuna. Declare com kavana, agradeça com toda e depois solte. Nenhuma oracal se perde, nenhuma palavra pronunciada com alma e desperdicada. Pode não chegar quando esperamos, mas chegará quando estivermos preparados. Se fizer assim, ver o que eu tenho visto, vidas que não se transformam por acaso, mas por alinhamento visto. Milagres discretos, respostas exatas. Momentos que só podem vir do seu. E quando isso acontecer, quando enxergar o resultado, levante as mãos e diga, graças eternas, porque sempre estiveste agindo, mesmo quando não compreendia. Esse momento e o verdadeiro sucesso, pois a abundância não se mede pelo que se possui, mas pela paz que se sente ao confiar em quem tudo prove. O dinheiro não e o inimigo, e uma ferramenta. A Tora ensina que o óleo do templo não era impuro em si, mas se tornava impuro quando usado com propósito equivocado. O mesmo ocorre com a vida. O que se toca se transforma conforme é intencal com que e manejado. O dinheiro nas mãos de alguém movido pelo ego se converte em corrente, mas nas mãos de quem tem propósito, transforma-se em liberdade. Por isso, não se deve temer a prosperidade. A pobreza não e sinal de santidade, nem a abundância e pecado. O que importa não e quanto se tem, mas como se usa. Quando se empregam os recursos para doar, pratica-se a justiça do dar. E ao dar, ativa-se o princípio do retorno. O que sai de vós por obediência volta multiplicado pela misericórdia. Isso foi vivido na própria carne. Em anos de crise, quando tudo parecia desmoronar, alguém disse, mesmo que não tenha. Pareceu loucura. Como dar se mal se consegue sobreviver? Mas eu fiz.
Entreguei algo a um homem que tinha menos do que eu. Naquela noite, dormi com uma paz desconhecida. Dias depois, sem que buscasse, chegou uma oportunidade que me tirou da dívida. Não era um castigo, era um malical. Deus ensinava que o fluxo da bencal se abre quando se deixa de se apegar. O segredo não está em acumular, mas em fluir. A abundância se estarina quando só entra e nunca sai. Ponto por isso, a tzedaka não e perda. E um investimento espiritual. Cada vez que se dá, declara-se confiança de que haverá mais. O medo de perder é o que impede muitos de prosperar. Mas a emuna, a fi, ensina que nunca se perde quando se dá com propósito. Há algo que deve ser gravado no coracal. Há oracal sem acal e intencal sem direcal. Não se pode pedir que o céu multiplique o que não se semeia. E preciso orar, mas também agir. Ponto quando o povo de Israel atravessou o mar. Não foi apenas a prece de Moisés que abriu as águas. Foi o passo de Fidnachon, o homem que entrou no mar antes que ele se dividisse. Essa cal desencadeou o milagre. A fi caminha antes de ver. Por isso, depois de fazer até fila por 1 hora, e preciso dar um passo concreto. Enviar aquela mensagem, apresentar aquela ideia, procurar aquela pessoa. Não se deve ficar esperando que o seu faça tudo. O seu abre a porta, mas e você quem deve atravessá-la. Já se viu muitas pessoas orarem pedindo trabalho, mas ficarem em casa ou pedirem oportunidades e dizerem não quando a mudança chega. Depois, queixam-se de que Deus não as ouve. Mas o seu não responde às palavras, responde a disposical. Se realmente se crê e preciso mover-se. A imuna sem a cal e religial, a imuna com a cal e transformar cal. O propósito da tefila não e apenas mudar o que se tem, mas mudar quem se é. Deus não quer dar coisas, quer formar a pessoa para sustentá-las. Porque se der sem preparar, o que se recebe se perde, mas se formar, cada bem cal que chegar permanecerá. Isso foi aprendido da maneira mais difícil. Nos primeiros anos, cada vez que se ganhava mais dinheiro, perdia-se com a mesma rapidez. Era como se algo invisível roubasse a abundância. Há de compreender que o problema não era o dinheiro, mas a mentalidade. Havia uma mentalidade de sobrevivente, não de filho. Viviam-se os dias esperando o próximo problema, não o próximo milagre. Mas no dia em que a mente mudou, o entorno também mudou. A Tora diz, como o homem pensa em seu coracal, assim é. A realidade é um reflexo do pensamento. Se se acredita que sempre faltara, sempre faltara. Mas se se crê que o Eterno e o Provedor vive-se improvisal. Não se trata de uma fé cega, mas de uma consciência espiritual em que se reconhece que o que se tem não define. Mas disciplina. Trabalhou-se com muitas pessoas que vivem nos Estados Unidos ou na Europa, latinos que deixaram seus países em busca de oportunidades. Algo que sempre se observa e que muitos têm fé, mas vivem exaustos. Oram por prosperidade, mas a mente permanece presa à escassez. O ambiente muda, mas a mentalidade, não. Disse a eles, o lugar não define a bencal, a mentalidade, sim. Pode-se estar no país mais rico do mundo e viver na pobreza se não se mudar a forma de pensar. Por isso, a transformação começa na alma. O dinheiro segue a mentalidade. Se se cultiva a mentalidade correta, tudo se reorganiza. A oracal now e uma transacal e uma transformacal. E uma forma de lembrar quem sigue e quem é a fonte. Cada vez que se ora com emuna e com gratidão, reprograma-se o interior. Remove-se o medo e deixa-se entrar a confiança. Constrói-se uma nova versão de si. O maquinal depende do salário, mas do propósito. O propósito e a verdadeira riqueza. Quando se tem propósito, o dinheiro se torna instrumento, não. Idolo. Já se conheceu gente com muito dinheiro e pouco propósito, vazia por dentro, e se viu pessoas com recursos modestos, mas com propósito divino. Radiantes, cheias de luz. Não se trata de quanto se tem, mas de como se usa o que se tem. Se os dons, os talentos e os recursos são empregados para servir, o seu sustenta. A bencal não chega para alimentar o ego, mas para expandir o propósito. Por isso, antes de pedir, e preciso perguntar a si mesmo, para que quero isso? Se o motivo e puro, o seu respondera. Se o motivo e egoísta, o seu permanecer em silêncio ate que o coracal se alinhe. Deus não castiga, corrige, não retarda a bencal por crueldade, mas por misericórdia. Porque se der antes do tempo, o presente se torna fardo. Aprende-se a agradecer pelos ainda não de Deus, pois atrás de cada espera a alma prepara cal. E quando a resposta chega, chega completa. Às vezes, enquanto se espera, o seu está organizando algo maior do que o pedido. Já se viu isso muitas vezes. Uma mulher em Madrid disse, Rabino, pedi uma promocal e fui demitida. Estava frustrada, magoada, sem entender. Foi dito a ela, não chore pela porta que se fechou, agradeça pela que se abrira. 2 semanas depois, outra empresa contratou com melhor salário e menos horas de trabalho. Quando contou, chorava, mas dessa vez de alegria. Assim age o Eterno. Fecha portas para abrir caminhos, tira de lugares onde se estagna para levar aonde se floresce. Por isso, quando se sente que algo está desmoronando, não se deve entrar em pânico.
Talvez Nau esteja desmoronando, talvez esteja se reorganizando. A tarefa Nau é entender, mas confiar. A imuna Nau se demonstra quando tudo vai bem, mas quando parece que nada funciona. E nesse ponto que a fé amadurece, onde a oracal deixa de ser repetical e se torna revelacal. E quando isso acontece, a relacal com Deus se transforma. Já Nau se ouve como um juiz distante, mas como um padre presente. Ele Nau retira, prepara, Nau ignora e ensina. Quando as horas são vividas a partir dessa consciência, a alma encontra descanso. A ansiedade se dissipa, o medo se dissolve e surge uma paz que não depende de circunstâncias, mas de conexão. Já se experimentou essa paz? Não se fala a partir da urgência vazia, mas da confiança plena. Não se diz a Deus o quanto o problema é grande, disse ao problema o quanto Deus é grande. E então, o impossível se torna inevitável. Quando se compreende isso, a vida se transforma para sempre. A prosperidade não começa no banco, mas na alma. O que o seu deposita no interior se manifesta externamente. A fé verdadeira não busca apenas dinheiro, busca sabedoria, propósito e humildade. Quando Deus prospera, não é apenas para o indivíduo, mas para que ele se torne um canal de chefa, o fluxo de bem-cal. O que se dá com fé retorna multiplicado. Cada ato de ajuda, mesmo que pequeno, e uma declaracal, confio em ti eternamente. A tzedaka, a justica do dar, não e caridade, mas uma lei espiritual. Quando se doa e se olha para o Criador, recorda-se de um homem que trouxe seus últimos $100. Tenho medo de perdê-los, disse. A resposta foi, se os der com medo, e perda, se os der com fé e semente. 3 dias depois, uma empresa o contratou com um salário maior. Não foi coincidência, foi obediência. Quando o dinheiro deixa de dominar, o seu pode confiar. A abundância sem propósito destrói, o propósito com abundância transforma. Não se busca prosperidade apenas para ter, mas para servir. Quando o propósito se alinha com a vontade do Eterno, tudo flui. Chefa não chega para inflar o ego, mas para expandir a luz. Se o dinheiro muda a pessoa, não era bem-cal. Se é usado com gratidão, torna-se instrumento divino. O Eterno não se opõe à prosperidade, mas à idolatria. A Torá ensina que sua bem-cal enriquece sem acrescentar tristeza. A verdadeira riqueza não rouba a paz. Se o dinheiro tira o sono, não e bem-cal e distracal. Mas se chega e a alma conserva serenidade em tal e bem-cal genuína. Agradece-se mesmo na espera. A sabedoria no tempo de escassez, pois e quando se forma o caráter que sustentar a abundância. A oracal não busca convencer Deus, mas alinhar o coracal. A tefila não e um rito, e comunhal, recordar quem se e quem sustenta. Se parece que Deus guarda silêncio, não se deve pensar que foi esquecido. Há oracões que são respondidas com palavras e outras com direcal. Às vezes, a resposta não e um milagre, mas uma instrucal, organizar as finanças, perdoar, soltar o medo. Cada ato de obediência abre uma nova porta. Quando a alma obedece, o seu age. Já se viu pessoas se transformarem não pelo que receberam, mas pelo que entenderam. Quando se compreende que já se é abençoado, atrai-se mais bem-cal. A gratidão é a atmosfera do milagre. Onde há gratidão, a multiplica-cal. Ao fazer a tefila de 1 hora, não se pede apenas, agradece-se. Não se fala apenas, escuta-se. Não se espera apenas, confia-se. Fecha-se os olhos e diz, obrigado por tudo que fizeste, por tudo que fazes e por tudo que farás. Essa frase eleva a frequência espiritual. Agradecer antes de ver e declarar que já se crê. E o seu responde aos que creem, não aos que duvidam. Durante a oracal, faça com calma e foco. Visualiza-se a resposta com a paz de quem já a recebeu. Essa sensacal e fé viva. Ao terminar, pronuncia seu nome. Bendito seja seu nome. Depois, segue-se o dia em paz como quem já recebeu, pois a fé não espera ver para crer. A fé crê primeiro. Essa é a chave do milagre. Nenhuma oracal se perde. Às vezes, a resposta demora porque o milagre requer que a pessoa também mude. Cada prece sincera transforma um pouco mais. Já se observou como, quando alguém corrige seu caráter, a bem-cal chega sem esforço. Seu não prospera o desordem, prospera a obediência. A prosperidade não se mede pelo que se possui, mas pela luz que se projeta. Se a vida reflete amor, todo o resto segue. Agora, oremos juntos. Eterno Deus de Abraão, de Isar e de Jaco, obrigado por este momento. Olha para cada pessoa que escuta. Conhece sua dor, seu esforço e seu desejo de avançar. Ativa nelas uma nova emuna, uma fé sólida. E sinaliza a confiar quando não se vê, a agradecer quando não se enxerga, a obedecer mesmo quando dói. Dá clareza sobre suas vidas. Deracha, Bencal, Provisal e Shalom. E o trabalho prospere, que a saúde se fortaleça, que haja luz em seus lares.
E quando a resposta chegar, que nunca esquecam que veio de ti. Derrama tua graca sobre sua casa, sua mente e seu coracal. Lembra-te, não nasceste para a escassez, nasceste para a plenitude, não nasceste para a ansiedade, nasceste para a graca. Quando orares, não busque sinais, busca presença, porque quando sua presença enche a alma, já se tem tudo o que é necessário. Esta e uma missal para alcançar 10.000 almas antes do fim deste ano. Cada assinatura, cada pessoa que recebe este ensinamento e uma família a mais que pode sair da pobreza. Se esta mensagem tocou o coracal, compartilhar. Não para que cresça um canal, mas para que cresça a luz. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre ti, que a abundância te siga por onde fores. Lembra-te, a tefila de uma hora nau e um ritual e uma porta. Se abrires com fé, o que veras do outro lado transformar a tua vida. Faz tua tefila. Crê, agradece, descansa. E quando despertares, o milagre já terá começado. Shalom.